Bora lá. Recomeçar não é começar do zero. É valorizar aquilo que já é seu. Toda vez que eu começo um novo episódio por aqui, para mim é como se fosse um recomeço. Porque eu estou trazendo agora histórias de pessoas que vão falar um pouquinho das suas próprias transformações. E é um recomeço no sentido de conhecer um pouquinho mais delas, saber como é que essas pessoas enxergam a vida e como é que elas enxergam o ambiente que a circula. Hoje, eu estou trazendo aqui a Mariante Bolt-Ciavaras. Eu tive que ler esse nome porque não é fácil, né, Mari? É diferente. Muitas boas-vindas por aqui. Seja bem-vindo a esse, eu não sei se eu posso chamar de podcast, de entrevista, mas esse nosso bate-papo de hoje. Me conta de onde é que vem esse seu nome primeiro, Mari. Então, meu nome vem da família do meu pai. Meu pai era grego e ele veio para o Brasil em 1960 e trouxe com ele nome e sobrenome. E, enfim, lógico, né? Então, eu sou Mariante Bolt-Ciavaras, mas o Mariante já virou tanta coisa, já virou Marinete, Mariette, Mariângela, Mariana, Mariane, Mariante. Tá valendo, né? Tá valendo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mariante Bolt-Ciavaras é um nome grego e a tradução de Mariante é Maria Flor. E na minha família nós somos em 6 primas Mariante. Por quê? Porque os gregos têm o costume de colocar, de nomear os seus primeiros filhos com os nomes dos avós. E a mãe do meu pai, a minha Yaya, era Mariante. E assim foi. Então, sou eu aqui no Brasil, tenho uma na Grécia, uma na Inglaterra e 3 na Austrália. Somos as 6 Mariantes da família, além da minha avó. Então não basta uma, tem 6 dessa, na verdade, na mesma família, é isso? Exatamente. Reunião de família deve ser uma loucura, porque uma mãe grita o nome de uma e todas respondem. Houve uma situação na Austrália, onde ocorreu um encontro de família mesmo, tal, e nós éramos em 4 lá, então só não estavam a inglesa e a grega, e as australianas todas lá, e eu, a brasileira, lá. Então, chamavam qual delas? Qual delas? Aí passou-se a nomear as ditas Mariantes por número. Então, a número 1, a número 2, estava lá, a número 4 e a número... Isso. Então, eu sou a número 1, eu sou a mais velha de todas, e aí tem as demais. E a gente fez até um crachazinho, assim, aqui na... É tipo bananas de pijama, a 1, a 2, a 3, a coisa 1, coisa 2. Isso, exatamente. Ótimo, exatamente. Ótimo. Eu não conhecia essa tradição grega, e é comum por lá, então? Eu acredito que hoje em dia não tanto mais, mas antigamente sim. Era uma coisa bem comum. A sua mãe não é grega, é a família do seu pai. Isso, do meu pai. A minha mãe... aceitar isso foi tudo tranquilo. Foi, inclusive, quando eu nasci, contam que, enfim, como é que vai se chamar esse bebê, essa bebê, né? E o meu pai queria homenagear a mãe da minha mãe. E ele foi até a minha avó, a minha oma, e perguntou para ela, e ela disse que não, que ela considerava o nome dela muito feio, e que era para ele dar o nome da mãe dele. Então, eu poderia ter sido uma Eufrida. A Frida Kahlo, por que não? Eu não sei qual dos dois ia ser mais difícil de você conseguir, porque o sobrenome ia continuar o mesmo. Então, na hora de se apresentar, qual dos dois ia ser mais difícil de você conseguir passar o nome adiante? E seria Eufrieda, né? Porque em alemão, IE tem som de I. Elfrida. Então, enfim, aqui no Brasil virou a Dona Frida. A chamada da escola ia ser uma coisa maluca. Mas, enfim, sou Mariante. E Mari para aquelas pessoas que, como eu, já consideram íntimas e acaba te chamando dessa forma, né?
E Exatamente. quem é a Mari? Me conta, quem é essa pessoa que a gente tem na tela dizendo que é da LF Idiomas, mas quem é a Mari? A Mari é uma pessoa que tem um sabor muito, um gosto muito grande pela vida, por coisas brilhantes, com energia boa, pessoas, momentos, enfim, coisas que tragam prazer mesmo, né? Porque na década de 80, final da década de 80, eu até no Instagram eu tenho um post que eu falo sobre isso. Sem tesão não há solução. Foi um livro, imagina, na época, falando de tesão, né, na capa do livro, e falou-se muito, um choque total. Mas não é tesão de sexo, de Sexual. pele, mas é tesão de tudo, né? De fazer coisas que você gosta. Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer o que gosta mesmo. A Sou gente muito se permitir a fazer o que gosta, né? eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de viajar, de conhecer coisas novas, lugares novos, sabores novos, cheiros novos, visuais novos. Eu gosto Experimenta a demais. vida. É isso. Sim, sim. E aí é uma coisa que nos faz muito próximas, né, você e eu. Nós, Exato, nós, nós exato. descobrimos que nós temos algo muito em comum. Foi assim que nasceu a nossa conexão, de alguma forma, né, Mari? Em um evento que a gente nunca tinha se visto antes, e aí na primeira conexão a gente já descobre que as duas tinham sido comissárias, né? Exatamente. Que a gente já tem uma história lá de trás da aviação e toda essa. Todo o jeito, todo esse repertório que a aviação traz para a gente de mundo, de vida, de ver cultura, de ver gente diferente, de lidar com gente diferente, porque é uma loucura o acesso que a gente tem quando a gente está nessa profissão, né? Sim, E até a gente aprende a olhar a vida com outros olhos, eu diria, sim, né? super A concordo com você. experienciar, a Super concordo. experienciar a vida com outros olhos. É, E é, essa fase de aviação que você viveu, o que você tira de mais proveitoso daquela época, que você acha assim que era a parte mais gostosa e que você mais tem saudade? Porque alguma coisa ainda bate a saudade hoje em dia? sim, os pernoites, Pernoites, né? que hoje em dia não são mais os mesmos. Quem trabalha na aviação hoje tem uma vida totalmente diferente, são 12 horas de descanso entre pousar e decolar para o próximo voo, mas na minha época tinha, às vezes, até dias no lugar. Então, enfim, sim, dias inativos, e quando eu tinha dias inativos, eu ia conhecer os lugares, e já conhecia ali, ia para um lugar um pouco mais longe, sempre, como dizem, curiando, né, procurando coisas e tal. E isso, eu tenho a sensação de que eu nasci com isso, né? Uma vida cigana? Eu acho que sim. Então, enfim, é Eu maravilhoso isso. E tenho a impressão assim, que existe um perfil específico de pessoa que casa com a aviação. Porque a aviação exige que ela tem um lado maravilhoso, que é o de conhecer, que nem a gente estava falando, que você mencionou de pernoites, e ela tem um lado também de você abrir mão de estar com a sua família em certos momentos, de você não se importar em trabalhar
no fim de semana, no feriado, abrir mão de Natal, abrir mão de festa em família, porque bateu a sua escala e você tem que sair para trabalhar. Então, não é todo mundo que consegue mergulhar neste mundo e se dá bem nesse tipo de ambiente. Sim. E não é nem pelo trabalho em si, é por toda essa carga que a própria aviação exige da gente, né? Eu digo, o meu primeiro dia de trabalho oficialmente na empresa foi no dia 24 de dezembro. Eu tinha uma reserva no dia 24 de dezembro e saí para voar no dia 25. Então, eu estava completamente sozinha numa cidade desconhecida, porque eu sou gaúcha e vim para São Paulo. Então, estava todo mundo lá em Porto Alegre, todo mundo lá no Sul. Eu não conhecia praticamente ninguém, morava numa pensão. E tive que viver essa experiência de estou aqui, é o trabalho que eu escolhi para mim. Então, vou abrir. O primeiro dia já foi um choque. E aí, depois, você vai aprendendo a lidar com isso ao longo da profissão. No meu caso, foram 25 anos, o seu também foi quase isso, né, Mari? Eu voei por 9 anos, né, de 86 até 95. E, enfim, menos tempo, mas com certeza, isso não mudou. Né? Você ter que se desapegar realmente de família, de amigos, isso continua tudo igual, infelizmente, ou felizmente. A gente aprende a ver a vida de um outro jeito, né? A dar valor a certas coisas diferentes, né? Eu dei sorte, porque aí, pensando no ambiente que eu estava inserida, a minha família entrou na minha vibe e a gente já comemorou o Natal no dia 22 de dezembro, no dia 23, o dia que eu podia, que eu estava lá. Legal. Comemorava e dizia, tá bom, hoje está valendo, e é isso. Então, esse olhar, digamos assim, de aconchego da família, de te impulsionar, eu tive sorte nesse momento, né? E você saiu da aviação, e daí? Foi uma fase de transformação. O que aconteceu depois? Meu finalzinho de aviação foi com o último ano e pouquinho de aviação, foi com o começo da escola, da Language Factory, que hoje, para facilitar a minha chegada a uma empresa Mariante do Language Factory, eu virei Mari da Linguagem Factory. E esse Linguagem Factory começou a me irritar. Eu falei, precisamos mudar o nome fantasia, vamos para LF Idiomas, e assim está. Enfim, então eu comecei com LF Idiomas no final da minha época na aviação, e foi, assim, um período de transição mesmo. A minha ideia era fazer as duas coisas em paralelo, só que chegou uma hora que não dava mais, o corpinho não aguentava. E aí eu também, eu acho que chega num ponto de demanda e que a gente tem que saber que não dá mais, né? Exatamente. E aí você tem que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão, assim, com aquele frio aqui no meio do peito, aquela coisa assim, ai, será que eu estou fazendo a coisa certa? Vamos ver. Isso já são 33 anos. Então, acho que deu certo. Acho que deu, né? Acho que funcionou, né? Eu acho que muita gente tem medo dessa transição de carreira, e eu entendo, porque a gente cria raízes, na verdade, num lugar, numa profissão, ou você se vê bem fazendo aquilo, e quando você sai dessa profissão, principalmente quando você sai de um CLT para depois pensar em empreender em qualquer área, você está indo para o incerto no sentido do estou começando uma coisa nova, e o incerto até no sentido de quando você está empreendendo, não sei se mês que vem vai cair o dinheiro na conta, né? Sim. Então, existe um medo, existe um receio de você dar o próximo passo, e até aí é normal do ser humano, a gente precisa ter um pouquinho de segurança em alguma coisa, né? A gente só não pode deixar que isso nos impeça de nos mover, não é? Exato. E eu acho que também, complementando, né, o que você está colocando, é você ter muita consciência, né, do que você vai fazer, como você vai fazer, com quem você vai fazer, preparar.
e você preparar o teu interior, né, a tua mente para aquilo que vem, porque as coisas são muito inesperadas, e hoje sempre foi difícil, né, o empreender no Brasil, em função de, enfim, questões tributárias e enfim, legais, e as leis que mudam a toda hora, enfim, e para cada setor é uma coisa diferente. Mas se você está ali, se você está com a cabeça focada e se você está pronto, né, e sem medo também, né, é sem medo de ser feliz, é você ir e se jogar. A gente tem que começar a desmentir esses medos e essas amarras, né? Tem Uhum. muitas crenças que nos bloqueiam, tem muitas crenças que impedem a gente de dar o próximo passo. E se a gente for ficar esperando sempre pelo momento certo, no sentido de eu ainda não estou pronta porque eu preciso mais disso ou daquilo, ou para começar a gravar falta o microfone, falta a câmera boa, falta o ambiente, porque eu não tenho não sei o quê. E aí você não faz. Né? Então, precisa existir algum preparo. Você pensar, principalmente quando alguma profissão já não faz mais sentido na sua vida, preparar-se mesmo para o próximo passo, para onde você quer ir. Estudar, buscar informações a respeito daquilo que você quer fazer, porque isso vai te deixar um pouco mais empoderado para chegar lá, né? Sim. Mas saber que às vezes você precisa só dar o primeiro passo. O resto depois vai acontecendo. Você nunca vai. Ninguém é perfeito. Ninguém tem o domínio de tudo. Então, ter certeza de que assim, vai, se joga, põe o pé, que Deus vai colocar o caminho. Eu acho que é muito para esse lado, né? Com certeza. E sem medo de ser feliz. E se não der certo, cara, você vai lá e você aprendeu alguma coisa e vai para outra, enfim. O que não dá é para você ficar num canto fazendo alguma coisa que você não gosta, que você não tem esse tesão para fazer, né? Eu cheguei a falar sobre isso com uma amiga no primeiro episódio, que justamente a vida é tão curta, né? A gente tem um tempo limitado aqui para poder fazer, para poder aproveitar. Se a gente for se prender porque eu já estou muito velha, porque eu já não tenho mais idade, porque eu não. Cada barreira que você coloca é um pouquinho mais que você está se encolhendo numa caixinha que não precisa, que dá para ser feliz, dá para tentar de novo e se permitir. Só isso. Só se permitir. Né? É exatamente por aí. E, enfim. Você acha que os ambientes que você estava inserida, as pessoas que estavam à sua volta, na aviação, começando a pensar por aí, aquelas que sabiam que você tinha algum negócio fora, existia um incentivo, existia uma amarra, as pessoas diziam não, vai lá, ou elas diziam não, é melhor não, é perigoso. Como é que era esse ambiente que você estava inserida? Sempre houve muito orgulho, assim, pô, que legal, e muita gente, eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, fazendo as duas coisas, e eu, assim, pelo fato de estar lá dentro, eu conseguia vender cursos, né, então tinha muita gente da aviação, comissários, pilotos e tal, que vieram fazer aula. Que estudavam com você. Isso. Então, foi muito legal. E até hoje, isso foi há 30 anos, 32 anos atrás, e eu não vou lembrar de todo mundo. E já aconteceu de encontrar com uma pessoa, pô, e a escola? Nossa, eu lembro, você me preparou lá para a prova e tal, foi super legal.
E aí, eu falei, meu Deus, é verdade, né? E assim, então, teve sim um incentivo, né? Um empurrão. Por parte da família foi um pouco assustador, assim, porque né, é o que você fala, é uma segurança, você tem lá todo mês, você está empregado, você tem o seu salário e tal. E de repente você não tem mais. Então, isso também para mim foi um pouco, "Ui, como é que vai ser?" Mas foi tudo bem, enfim. Você tinha exemplos na sua família, em volta de você, de outras pessoas que empreendiam, que tinham negócios ou alguma coisa assim, que pudessem te dar o caminho, te facilitar um pouquinho essa trajetória ou não? Não, não tive. Eu fui atrás. Talvez hoje, às vezes eu me pego perguntando, assim, me perguntando, será que teria dado certo se fosse hoje, 2026, ao invés de lá atrás, em 93? Não tenho uma resposta ainda, né? Mas na época eu fui atrás e vamos fazer, e eu tinha 2 sócios, e, né, a gente insatisfeito com a maneira como o inglês era lecionado e recebido numa outra escola, onde nós conhecemos, e aí, enfim, montamos a sociedade, uma pessoa saiu 1 ano e pouquinho depois, e a outra pessoa saiu, ah, foi, não, menos, 5 anos depois. E aí, desde 2001, eu estou sozinha, enfim, gerindo tudo, liderando uma E equipe e tal. durante essa trajetória que você teve dentro da sua empresa, porque assim, 30 anos de empresa é uma empresa consolidada, se a gente para pensar, né? Porque muita Uhum, gente no mercado, grande parte, se a gente vai buscar, sei lá, os números, grande parte dos CNPJs eles quebram no primeiro, segundo ano, porque as pessoas não se preparam nem nada. uhum. Você chegou a fazer mentorias, cursos ou alguma coisa relacionada? Como é que foi essa parte? Porque eu acho que eu falo por mim, né? Como designer, eu acho que qualquer faculdade, qualquer curso que você faça profissionalizante, o que for, técnico, ele te prepara para aquele trabalho. Eu digo que como designer eu saí da faculdade pronta para ser designer e não pronta para ser empresária, né? Uhum, Então, a gente precisa de alguns dons, depois alguns skills, né? A gente precisa de algumas coisas, desenvolver algumas áreas que a gente não era preparado, que a gente não foi preparado ao longo da vida. E, uhum. e como é que foi isso para você? Um, Foi um aprendizado dia a dia, sozinha, ali, né? Quando eu comecei, eu cuidava da área comercial, depois eu passei a cuidar do pedagógico e do comercial, e depois, né, do financeiro, administrativo, enfim, da empresa como um todo, à medida que os 2 sócios foram saindo, e eu tive muito apoio nos cursos do Sebrae, na Você época. tem um caminho para isso, né? Sim, eu tenho as apostilas até hoje, eu não consigo desfazer delas. São umas coisas grandes, assim, as duras, com um monte de folha lá dentro e tal. E foram cursos bem interessantes, né, que sempre me trouxeram muito direcionamento. Mas eu acho que tem uma coisa que eu aprendi, eu já cheguei sabendo, que é lidar com pessoas. E isso eu aprendi na aviação, Na aviação. né? Eu fui secretária antes de começar a voar, eu voei na VASP, eu fui secretária em 2 empresas, com 2 perfis totalmente diferentes, e aí eu entrei e fiquei esses 9 anos na VASP. E lidar com os passageiros me trouxe um jogo de cintura muito grande, para lidar com pessoas, com clientes, com o lado humano.
Então, já houve momentos em que alguém da equipe, Mário, como é que você aguenta isso? Olha como está falando. Né? Às vezes você nem encara como um real problema, né? Porque a mentalidade já é diferente, né? Eu acho que a aviação, mais do que trazer esse perfil de passageiro, de lidar com diferentes passageiros ao longo dos voos, tudo, a gente tem a questão de lidar com a tripulação, né? Porque todo voo que se faz, você faz com uma tripulação diferente. Eventualmente, você até conhece alguns colegas de trabalho, voa com amigos, voa com pessoas que você já voou mais de uma vez, conhece, mas nunca é o mesmo grupo, né? Nunca são as mesmas pessoas, não é o dia a dia de qualquer pessoa que trabalha num escritório que está sempre ali sentado do lado da mesma pessoa, né? Então, você tem que ter esse jogo de cintura até para isso, para entender o perfil de trabalhar da pessoa e saber se adaptar naquele perfil de trabalho para que o negócio flua da melhor forma possível. Mais do que você ter dificuldade com o passageiro, é você conseguir fazer com que aquela tripulação funcione como uma engrenagem mesmo. Porque daí os desafios com passageiros eles vão ser fáceis de alguma forma de se resolver, porque você sabe que você tem apoio dos colegas que estão do seu lado, né? Sim, com certeza. E isso vem para a gente, né? Para você, para mim, pro resto da vida a gente vai levar aquilo, né? Isso está com a gente e vai estar sempre. Isso é algo que não se aprende. Se aprende na marra, né? Na prática. Exato. É na prática mesmo, né? Fazendo. Por mais que você leia, que você estude a respeito, acho que é o dia a dia mesmo que vai fazer a coisa acontecer e ser efetivamente internalizada. E a maturidade ajuda, né? Eu acho que ajuda a gente a chegar lá também. E com certeza você já não é a mesma pessoa que começou essa empresa lá atrás. Muita coisa aconteceu, muita água passou aí embaixo dessa ponte, né? Com certeza. Sim. E antes você não tinha essa raiz, digamos, de alguma forma. Antes as tripulações passavam, os passageiros passavam e de repente tudo começou a ser mais fixo, as coisas estavam lá. Os alunos estavam lá todos os dias, os funcionários estavam lá todos os dias junto de você, os sócios quando você começou com a sociedade. Isso foi difícil? Foi difícil de encarar? Foi uma viradinha de chave mais fácil? Como é que foi para você? Não foi sossegado, não tive nenhuma questão com isso. Diferente de quando a gente teve a pandemia e literalmente do dia para a noite, vamos trabalhar todos do seu cantinho na sua casa. E aí, como é que vai ser, como é que não vai ser? Aí eu tive uma preocupação grande. Porque... A sua escola era física, né? Você estava presente pessoalmente, né? Os seus alunos eram... Exato, né? E mesmo com a equipe, estava ali, a gente estava todo dia junto e tal, né, a gente ia até o aluno, eu ia fazer uma visita, eu tinha uma reunião para levar, para apresentar o produto, o serviço, e as aulas todas eram presenciais no local do aluno, e de repente isso não podia mais acontecer. Eu confesso, eu fiquei assim, bem preocupada no começo, mas tudo deu certo, estamos aí todos, né? Foi questão de adaptação. E o ser humano é extremamente adaptável, né? A gente tem esse dom. E a gente, enfim, está todo mundo vivendo assim. Claro, o presencial tem um gostinho a mais, porque você tem o olho no olho, você está ali junto, né? É diferente. Tem uma magia, eu acho, diferente. Funciona da mesma forma, funciona igualmente,
a aula presencial da aula online. Inclusive, na aula online, a gente consegue fazer atividades que presencialmente a gente não conseguiria, né? E hoje, com online, enfim, ferramentas que existem disponíveis, que a gente consegue explorar e fazer um trabalho super legal. Os alunos curtem pra caramba, enfim, uma coisa que funciona super bem. Funciona bem também. As aulas são particulares ou normalmente são em turma, Mari? A gente tem os dois lados aí, né? A gente tem os dois formatos. A gente tem particular, a gente tem dupla, trio, 4, 5 pessoas. O importante, e isso é algo que para mim é essencial, eu não abro mão disso, é sempre conhecer um pouquinho do aluno para que eu possa determinar um professor, eu e minha equipe, claro, né, que a gente consiga escolher um professor que faça sentido para aquele aluno, porque a gente tem que curtir, a gente tem que gostar, de novo, né? Se você não gosta, né, se o teu santo não bate, esquece. Podem ser as pessoas mais maravilhosas da face da Terra, mas o santo dos dois tem que bater. Tem que ter uma sinergia ali, tem que ter uma vibe gostosa. Funcione, porque o nosso intuito não é ter um aluno começando e parando já existe uma barreira natural. Eu acho que as pessoas já têm uma barreira com o idioma natural e até eu digo que algumas coisas a gente só aprende quando a gente passa fome no idioma, né? Tipo, fazer um intercâmbio tem uma validade, às vezes, por conta disso. Porque você diz, ou eu me viro, ou eu pego o telefone e falo agora, ou então eu não vou conseguir comer, né? Mas quebrar essas barreiras e até achar um professor que tem o mesmo ritmo do aluno, porque às vezes tem pessoas que são muito aceleradas. Sim. E aí você põe uma pessoa dessas acelerada para dar aula para uma pessoa que tem um ritmo mais zen, mais tranquilo, até não bate por conta disso, não flui por conta disso. E aí cria-se mais uma barreira em cima daquelas todas outras que já geravam dificuldade, né? Sim, com certeza. E isso é algo que eu não abro mão, né? A gente já perdeu o cliente porque ele não queria passar pelo processo de conhecer, né, de bater um papo com a gente internamente para que a gente pudesse, eu brinco, né? Eu preciso saber a cor do branco do seu olho para a gente poder pensar em quem vai dar certo com você. É exatamente o que você falou, né? A importância do briefing para mim na hora que eu estou pensando num ambiente para projetar, digamos assim, conhecer um pouquinho mais desse perfil da pessoa para saber como encaminhar, porque o que a gente ensina para uma pessoa é a forma com que ensina para uma, o exercício que se dá não é o mesmo que você dá para outra, né? Tem essa diferenciação de personalidade, digamos assim. Aliás, eu acho que eu vou usar o termo briefing para esse processo aqui interno, eu gostei. Mas é exatamente isso. Porque é o que a gente tenta pegar normalmente quando está fazendo esse primeiro contato com um cliente. Assim, eu, no meu trabalho, por exemplo, primeiro, eu gosto, quando a pessoa entra em contato comigo e não me conhece, principalmente, eu gosto de marcar uma reunião online e conversar um pouquinho com ela, não só para apresentar o meu trabalho, mostrar a forma com que eu costumo fazer, porque não existe um formato específico que todo mundo segue igual, né? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Então, primeiro, para apresentar esse formato com que eu trabalho, que eu acho que melhor se adeque àquele projeto, como fazer com que essa pessoa me conheça, porque vai que ela não gosta de mim, vai que é pessoal. Como é que ela vai abrir a casa dela, vai abrir as portas, sei lá, do armário dela para eu pensar se vai ter prateleira ou se vai ter gaveta, se ele não se sente à vontade comigo? Então, esse primeiro contato é importante. E o briefing, depois de contratado, o briefing mais profundo, aí sim, para entender é prateleira ou é gaveta, né? Esse briefing mais detalhadinho, também tem que ter essa sinergia, né? Para vocês faz muito sentido isso, incluir isso, e é engraçado porque hoje a gente
cada vez mais com IA, com plataformas online, que a gente sabe que tem várias plataformas online que também ensinam o idioma, né, que são de alguma forma concorrentes de vocês, tem uma proposta muito diferente, né? Porque quando a gente vai para um lugar assim, a gente quer aquele serviço personalíssimo, a gente quer aquela atenção maior, é a minha necessidade aqui nesse contexto que faz a diferença, né? E não a qualquer momento você pode entrar e a qualquer momento hoje eu não estou afim e não entro, não faço nunca, né? Você falou sobre os cursos online, as plataformas serem, de certa forma, um concorrente. São um grande concorrente nosso, Bia, porque as plataformas vendem rapidez. Só que essa rapidez, na realidade, ela não acontece. Por quê? Porque, de maneira geral, as pessoas não são comprometidas. Enfim, posso receber vários haters agora aqui, porque eu estou falando isso, mas é a realidade. É realidade. Às vezes a gente precisa de alguém para nos puxar um pouquinho. E outra coisa, a plataforma, ela não tem emoção. E a emoção, ela também dita a velocidade do aprendizado. A emoção, ela dita o resultado do projeto, como para você também. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que... A gente trabalha, no fundo, a gente está sempre buscando essa emoção de alguma forma, de estar de alguma forma, né? O que é que conecta? E assim, como cada pessoa tem um sentido que é mais aflorado, tem gente que se conecta mais quando vê alguma coisa, uma cor vibrante, uma coisa através da visão, né? Tem outros que vão entrar no ambiente, por exemplo, com um cheiro que diz, nossa, esse cheiro daqui é o que me chamou a atenção. Então, para vocês é a mesma coisa. O que faz essa pessoa realmente gostar do idioma e fazer ela pegar esse tesão mesmo em aprender e querer se desenvolver e não desistir, a ser mais uma coisa que desistiu no meio do caminho, né? E a gente fazendo esse briefing inicial, a gente consegue levantar todos os gostos, e à medida que as aulas vão acontecendo, a gente passa a conhecer mais ainda o aluno, e dessa forma a gente consegue trazer esses assuntos, né, esses temas para a aula, e o processo todo passa a ser significativo, além de prazeroso, significativo. Então, são situações reais, são pessoas reais, enfim, né, porque a gente planeja cada aula, cada curso, de acordo com a carinha daquele aluno. A aula não é dada para todo mundo da mesma forma, né? Então, isso faz com que... inúmeras formas diferentes de ensinar a mesma coisa, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito, muito importante é o material. Você tem em mãos, sabe, o livro, onde você vê uma foto, e a gente trabalha com material muito legal, que é da Nat Geo, National Geographic, então aquela carinha dos documentários, revistas e tal, a gente tem no material para ensino de inglês. Então, ele traz cenas, assim, incríveis do mundo inteiro. Ou seja, a gente não está trabalhando só o idioma, mas a gente está trabalhando cultura, a gente está trabalhando história, né? Você insere isso no meio. Exatamente. Isso faz com que tudo fique muito mais rico. Não é só o idioma. Não é só... Enfim, não é só falar, é falar com propriedade, é falar dentro de uma realidade, né? Significativa mesmo. Você acredita que nos teus alunos e até na tua própria realidade, o ambiente fez muita diferença? Principalmente, aí puxando para casa, vai o ambiente familiar, o ambiente que você... assim, quando eles tinham antes, você falou que antes você ia na casa deles, né? Os seus professores iam na casa deles para poder ensinar e hoje virou online. Esse ambiente faz diferença?
estar inserido dentro do ambiente de estudo, como é que isso influenciou nessa transição que você teve dentro da sua empresa? Você estar no ambiente do aluno, sem dúvida, te traz uma amplitude maior, né? De quem é aquele aluno e de todo o histórico dele. Ou no trabalho, né? Quem são os pares dele e tudo mais. No online, a gente tem que limitar um pouco isso e, enfim. Muitas vezes você está só no quadradinho aqui. Né? E aí você tem que usar, os professores têm que usar um pouco de jogo de cintura para conseguir abrir um pouco mais esse quadradinho para que ele vire um retângulo, sabe? Um círculo, uma coisa maior. Mundo. Eu pergunto a respeito disso porque eu acho que as pessoas que procuram uma escola de idioma, que querem aprender um idioma diferente, eu acho que isso a gente consegue até puxar para a vida mesmo. Você precisa de alguma motivação, né? Você precisa de alguma coisa que te desperte aquela vontade de você ir por aquele caminho. Porque normalmente todo mundo tem que falar inglês. É muito simplório a gente falar dessa forma, né? Mas a partir do momento que a pessoa se imagina querendo entrar numa empresa, num cargo maior, subir na carreira, fazer alguma viagem, alguma coisa diferente, que ela começa a entender essa necessidade, ali ela pode encontrar motivação para justamente seguir por esse caminho, né? Sim. E aí, se você está inserido num ambiente que te desmotiva, que te puxa para baixo, que te diz que aquilo ali não é importante, aquilo ali é bobo, às vezes você pode apagar a sua vontade por conta daquilo que as pessoas colocam na sua cabeça. Né? Sim, com certeza. Por isso a importância de você ter certeza do que você quer, né? Você ter clareza, eu não diria nem certeza, mas você ter clareza do que você quer. E aí, ou do que existe disponível, e aí você trabalhar isso como, então, isso eu quero para mim. Eu tenho certo que eu quero isso para mim. E aí ir atrás. E quando você fala o inglês é obrigatório, infelizmente ele né? O inglês, hoje em dia, para o mundo corporativo, ou você fala ou você fala. Se você tem duas pessoas com as mesmas habilidades candidatas a uma vaga, a que fala inglês, com certeza, ela tem uma vantagem sobre a que não fala. E se ela tiver um espanhol, se ela tiver um francês, um alemão, um mandarim, enfim, dependendo da área onde ela trabalhe, melhor ainda, né? Melhor ainda. Assim, não é porque hoje a gente tem alguns tradutores por aí que conseguem fazer o serviço sujo, básico, digamos assim, né? Tipo um Google Translator, alguma coisa do gênero, que a gente pode abrir mão desse conhecimento, né? Porque até se eu te desplugar agora da tomada, se eu tirar o telefone da sua mão, você vai conseguir se virar do mesmo jeito? Se eu te tirar agora, será que sem essa ferramenta, porque ela nada mais é do que uma ferramenta que pode te ajudar. Mas será que a gente não tem que desenvolver essas capacidades e aumentar até o nosso repertório sem depender só disso aqui, né? Então, eu ainda considero que o idioma é uma forma da gente trabalhar o nosso cérebro para expandir e até passar a ver o mundo de um jeito diferente, porque aí, a partir do momento que você começa a entender aquilo que as pessoas estão falando, fica muito mais fácil de você dar o próximo passo, ir além e conseguir chegar em outro lugar. Né? Sim, você consegue aproveitar muito mais as situações às quais você é apresentado, né? Porque uma coisa é você
ouvir, traduzir, ver a resposta ali, como você falou, um tradutor e tá. Mas esse tempo, ele não existe, né? Numa conversa como a gente está tendo aqui, é papum, papum, Sim. né? A coisa tem que ser rápida, tem que ser leve e natural até, né? Para você conseguir aproveitar melhor o Até o todo. interesse você perde, né? Porque aí você pode conseguir fazer uma tradução ali para pedir alguma coisa no restaurante, para fazer alguma coisa básica nesse sentido. Mas a interação mesmo, que é o mais gostoso, que é o que aumenta a cultura, que é o que faz você se desenvolver, esse você perde, porque você perde a vontade ali na espera, no deixa eu ver, deixa eu esperar ele traduzir, né? Você acaba perdendo isso. Uhum. Eu Desculpe, eu acho assim, o tradutor, ele é um quebra-galho para uma emergência. Uhum. Mas você E até está... porque assim, nem todo mundo sabe, conhece todo o vocabulário. Às vezes você precisa recorrer ao bendito do dicionário, né, a conseguir pegar isso, como é que é aquilo mesmo. Mas em Mas português, né? até no português. Em português, a gente... Principalmente músicas, às vezes eu digo, meu Deus, mas o que esse ser está falando nesse refrão dessa música que eu não consigo entender? Eu tenho que ir lá para conseguir ver a letra para entender o que se perdeu, né? Então, nesse momento ele faz sentido, sem sombra de dúvida. Não, se é um contexto que você não está habituada, que não é a sua praia, X, né? X. Enfim, você fica realmente nadando ali. Então, se você domina o idioma, enfim, se você tem um mínimo de conhecimento, você com certeza vai ter uma experiência muito mais rica, muito mais vibrante, né? Para você mesmo, para o teu interior, para você, não é para ninguém. Com certeza. E aí vai mais uma vez da história que a gente começou falando lá no início, do sentir o tesão, de ter esse interesse pela vida, esse interesse pelas coisas, né? Uhum. E uma outra coisa que a gente tem hoje em dia, lá atrás, quando eu voava, não era tão grande, mas o inglês se falava, mas não era assim, mal, todo mundo falava em todo lugar. Hoje em dia, não. Né? Na grande maioria dos lugares, dos países, enfim, você sempre vai ter alguém falando inglês, né? E além da gente, né, do brasileiro, tem o jogo de cintura também, né? A Tudo bendita da bem. mímica. A gente vai lá, pá, pá, faz mímica, joga para cá, joga para lá e se faz entender. Mas o inglês, ele é o idioma mundial, eu acho. Para mim, não tem outra posição para ele. Sim, concordo. Eu fugi por muito tempo dele até entender que realmente ele era muito necessário, inclusive para a minha profissão, não ia ter jeito. Pois é. Eu costumo pedir, mudando um pouquinho de assunto, Mari, a todo mundo que vem aqui que me traga uma foto de um cantinho da própria casa. E aqui, o lugar que você está, a gente já consegue ter um pouquinho de noção do que você gosta. Olhando o ambiente em volta de você, já dá para ver uma cor ali numa almofada atrás de você, uma prateleira vermelha lá atrás. Já tem sinal de que existe uma cor viva aí. Eu acho que isso já traz um pouco da personalidade. E é até legal a gente falar sobre isso antes de ir para a foto do seu ambiente, porque isso corrobora aquilo que você acabou de falar. Você é uma pessoa viva, que gosta da vida, que gosta da experiência. Então, certas cores mais vibrantes fazem sentido. E até a gente entender isso, né? Que o que essas cores despertam, o que o ambiente desperta na gente dentro de casa, né? Eu trouxe aqui, então, a foto que você me mandou do cantinho que você disse que é a sua cara, o seu cantinho preferido na sua casa. Eu queria que você me dissesse o porquê. O que tem nesse canto que você gosta tanto? Esse canto eu gosto bastante, mas ele está um pouco
bagunçado aí. E aí eu olho para ele e eu falo assim, meu Deus, o que que eu faço aqui? Porque, né, a gente tem uma televisão, Uhum. eu estou olhando ali pro canto, né? Tanto. Tem uma foto minha com o Paulo, meu marido, aí eu tenho ali um livros, né? Como chama isso? Os gatos amarelos, eles são soltos, e aí eu posso colocar livros no Eles meio, eles, seguram os livros, né? Eles são isso, aqueles apoios, né? Uhum. isso, eles seguram livros, aí tem o quadro atrás com a moldura mais escura, um desenho que a gente ganhou em uma viagem que nós fizemos para o Nordeste, o cara fez, nós ficamos hospedados na casa, faz muito tempo, acho que foi precursor do Airbnb, e, Uhum. e aí ele deu ele era como fala? Ele fazia desenhos e tal, tinha um desenhista, coisas super bonitas, Uhum. e aí tá ali, e atrás a moldura mais clara é um quadro, também é um desenho de uma mulher negra, alta, bem estilosa, usando um turbante e tal, colorido, que me Uhum. lembra muito uma grande amiga minha, Uhum. e esse, assim, eu sempre fiquei, coloco na parede, não coloco, vai ficar amontoado para ficar ali atrás da TV, Uhum. enfim, e aí tá assim, tem uma caixinha que são fotos e a câmera para eu poder acompanhar as minhas meninas quando eu não estou em casa. Aham. Então, é uma Acabou sendo o cantinho onde eu vou juntar tudo aqui, vou deixar as coisas ali e depois eu penso nisso, é isso? mais ou menos isso. Aí tem os livros ali embaixo da TV, porque eu tinha uma mesa de centro, aí eu tirei essa mesa de centro, meus livros ficavam em cima da mesa e não estão mais. Uhum. Aí é isso, fique à vontade para se divertir aí nesse canto. Eu gosto de pedir essa imagem porque eu acho que isso fala um pouquinho a respeito, na verdade, da nossa personalidade, de como a gente é como pessoa, né? Primeiro, eu acho que as cores me chamam a atenção, não só Uhum, pelos gatos, como você tem aí, como também pelos quadros que estão na composição, né? Eu não vejo a necessidade de realmente você pendurar esses quadros na parede. Às vezes você consegue colocar uma prateleira. Eu não sei se você já chegou a ver, tem umas prateleiras, às vezes, que são estreitinhas, que você verdade. põe na prateleira, na parede, Uhum, que elas têm como se fosse uma viradinha, né? Elas ficam nesse sentido, assim, né? Com uma pontinha. Então, se você põe um quadro ali, naquela prateleira, ele não vai escorregar e cair. E assim você uhum, não precisa colocar ele fixado na parede mesmo. E o legal dessas prateleiras é que você pode colocar vários itens, não precisa ser só o quadro. E aí, cansei esse quadro, quero levar para outro lugar, você acaba tendo essa mobilidade muito mais fácil, né? uhum, Mas mais interessante, assim, primeiro ver que a grande parte dos itens que você tem ali são itens sentimentais, e a gente tem que saber eu acho que como designer eu tenho que entender que existe um apego emocional às peças e a entender como respeitar isso durante um projeto, porque isso faz uma casa viva, né? A gente visitar lugares, comprar coisas, ganhar itens de presente que façam sentido na nossa vida e na nossa história, e cada vez que a gente bate o olho naquilo ali, vem alguma lembrança boa. Então, a gente não precisa apagar tudo isso, né? Às vezes é colocar justamente num outro ambiente, num outro cenário, num outro cantinho. A foto diz muito para mim, no sentido do aconchego do lar mesmo, de conexão do lar, de é como se você tivesse voltando naquele ambiente, naquele momento em que aquela foto foi tirada, né? Então eu acho isso muito gostoso. E
Não há necessidade de fazer grandes mudanças, aí foi um cantinho de coisas, de itens pessoais mesmo. Eu acho que a ideia de juntá-los num espaço único faz muito sentido. Até porque, às vezes, a gente espalha tudo pela casa e eles perdem conexão, porque ficam itens pequenos que parece que não agregam nada. E quando você faz uma composição e coloca eles juntos, parece que uma coisa conversa com a outra. Né? E aqui você vê, o amarelo definitivamente é uma cor que você deve gostar, porque ele aparece em vários pontos diferentes. Eu não sei se pela vibração, por aquilo que ele carrega de trazer, parece que um mini sol para dentro de casa, né? E aí ele me chama muito a atenção. Eu sou apaixonada por azul. Tipo, tanto né, essa camisa aqui é azul, gosto muito de azul. Você está usando, que é lindíssimo azul também. Me chama Mas eu tenho, sim, algumas pinceladas de cores aqui. Realmente eu tenho. Eu acho que a gente traz vida com uma cor, sabe, assim, não tudo pesado, mas uma coisinha aqui, outra ali, ela traz movimento, traz essa coisa que você falou mesmo. Você definiu lindamente o canto. É Eu isso acho mesmo. que a cor tem esse sentido dentro de casa. Até quando a gente para olhar, para analisar pinturas de grandes artistas ou fotos de situações, normalmente você vê que se for tudo de um mesmo tom, de uma mesma cor, você de alguma forma perde o interesse, porque não tem um ponto focal, não tem uma coisa que guia o seu olhar. Existem até estudos de pinturas que você vê que ela é praticamente toda no mesmo tom, na mesma nuance, uma coisa mais apagadinha, assim, e de repente você põe um ponto de cor numa roupa, um ponto de cor num outro ambiente, e seu olhar ele varre melhor aquela pintura, ele lê melhor aquele ambiente, porque tem algumas coisas que te chamam aqui e ali. Não precisa ser gritante, não precisa ser carregado, nem todo mundo consegue até, porque exige uma certa personalidade, né? Você ter essas cores a mais, digamos assim. Mas elas fazem o nosso olhar fluir melhor ao longo do ambiente e falam, sem sombra de dúvida, a respeito da personalidade de quem mora ali. Muito legal. Muito legal. Pena que nessa foto não apareceu aquele quadro que você tem dos olhos azuis, aquele quadro que também é colorido. Depois eu ponho a foto aqui, a gente dá um jeitinho para poder mostrar para vocês. É um quadro muito... E também traz esse toque de cor para casa, né? Sim, sim. E realmente, ali tem um conjunto. Depois, você até me conta, talvez eu devesse mudar a moldura desse quadro. Pode ser, a depender das coisas que você tem em volta. A madeira, ela pode te trazer um pouquinho mais de textura, se você mudar. Eu não sei se você tem muitos outros itens de madeira mesmo, da cor, do tom da madeira. Todos os móveis são. Isso até é uma coisa que, assim, por exemplo, esse móvel onde está esse cantinho, onde está a TV, onde está tudo em cima, era um aparador, posso dizer, é uma mesa, ela tem 2,10 metros, se eu não me engano, de comprimento, ela é grande, e a largura de 80, eu acho, 70, por aí. E era uma bancada, na verdade, que meus avós utilizavam lá no sítio para lidar com as frutas. Então, enfim, trabalhavam ali em cima. E eu fiquei, eram 4 ou 5, se eu não me engano, e eu pedi uma para mim. Então, É uma herança de família, né? essa bancada de lá, ela tem uma gavetinha pequenininha, assim, na frente,
onde ficavam as tesouras, né, para poda das árvores. Meus avós, eles plantavam maçã lá no sítio, enfim, e as coisas eram feitas ali. A mesa que eu tenho aqui era dos meus avós também, as cadeiras também, como se fosse ele não é ele era um guarda-comida antigamente, mas hoje, para mim, eu coloco meus copos, né, enfim, coisas que não são do dia a dia, estão ali, as taças e tal, e isso... Estaleira. Exato. Foi feito na época quando os meus tios se casaram, e eles estariam completando hoje quanto? Acho que uns 70 anos, quase 70 anos de casado. Então, eu dou bastante valor, sim, para essas memórias. Eu, assim, e até puxando para o final do nosso episódio, eu acho que todo lar, ele conta uma história. E a gente tem que saber respeitar essa história de quem mora ali, né? Tá certo a gente querer mudar, tá certo essa transformação de vida que normalmente acontece com a gente, se transformar também e fazer o lar acompanhar essa transformação, mas a gente não precisa pagar tudo que estava lá atrás, tudo que era a nossa história, tudo que faz sentido. Dá para trazer certas peças que nem essas que você está falando, de tanto valor emocional, né? Que contam a história de uma família. Muitas vezes a gente consegue agregar esses itens a um novo layout, a uma nova forma de encarar dentro de casa e fazer com que elas funcionem sem precisar se desfazer de tudo, mesmo quando a gente cansa da cara de certas coisas no ambiente. Sim. Né? Sim. E não ficar aquela coisa descartável, né? A gente não precisa jogar tudo. Assim, aí eu volto bem para a primeira frase que eu falei, né? O recomeçar não é começar do zero, é isso, é disso que eu estou falando, né? Você não precisa zerar a conta, você não precisa jogar tudo fora. Tem muita coisa que dá para ser reaproveitada, que pode e que tem potencial. Lógico que esteja em bom estado, que faça sentido. Não estou pregando aqui o acúmulo por acúmulo, né? Não. Mas é ter esse olhar mesmo do que ainda pode funcionar e do que precisa ser mudado, porque aí já não faz mais sentido, já não combina mais com nada mesmo. Mari, eu queria agradecer muito a sua participação. Obrigada por vir aqui conversar esse papo, bater esse papo comigo. Foi muito gostoso, a gente não sabia como é que ia ser, estava naquela dúvida antes, né? Aquela coisa antes do episódio, mas eu acho que fluiu super legal. Foi um prazer te ter aqui comigo. Você acabou entrando na minha vida também, não foi só no episódio, a gente acabou criando uma amizade. E muito, muito, muito obrigada por fazer parte dessa história que está começando aqui. E eu aqui te agradeço mais ainda. Sinta-se abraçada, muito abraçada com carinho. Realmente eu estava ansiosa, eu estava na expectativa de como seria, porque é a minha primeira vez. Foi a primeira vez dela hoje. Não sei. E toda primeira vez já era uma certa apreensão, mas foi ótimo, adorei. Muito obrigada pelos toques, e que a gente possa ter em breve um encontro juntas para a gente abraçar de verdade. Com certeza, com certeza. E para você que ficou aí até agora escutando esse super papo da gente, a primeira coisa que eu te digo, cerque-se de pessoas que querem o seu bem e que tenham essa troca que a gente teve aqui hoje. Isso faz toda a diferença na vida. Cerque-se de pessoas que te apoiam nas coisas que você realmente quer fazer. Até o próximo episódio do Que Já É Seu. Tchau, tchau. Acabou, querida. Obrigada. Arrasou. Viu? Nem doeu. Doeu, tá tudo certo, nem doeu. Até as meninas respeitaram. A Estela tá deitada aqui do ladinho, a Lili teve uma hora que veio aqui,
achei que ela fosse vir no colo, não veio, veio aqui embaixo, botou a patinha na minha perna, eu fiz um carinho, ela foi ali. Ela te deu um apoio emocional e tá tudo certo. Minha mãe ainda gosta de mim, porque